Hey, 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 hey! Tá começando mais uma edição do Eu Vejo Gente Morta. Eu sou o Max Lima, estou aqui com o meu grande amigo Rômulo Matei. Dobre utro, dobre jean, spokojnej noci. Russo. É russo? Pô, rapaz, respeita a minha origem, rapaz. O que é isso? É mesmo? Me conta essa história aí. Num próximo, vai ter que ter um bloco novo num próximo momento. Respeita a minha história, o bloco. Conheça a minha história. Conheça a minha história para respeitá-la. Os antepassados da Ucrânia lá, lá próximo a Chernobyl. Rapaz, eu sei que eu tenho muita relação com Espanha, Itália. Bom, outros papos. Vai. Temos muitos pontos aqui para abordar hoje. Infelizmente, um deles é muito triste, que foi uma notícia absolutamente recente, que é o falecimento do grande mangaka Kentaro Miura. Sim, né? O criador de Berserk. O criador de Berserk, Cara, assim, foi um choque. Eu li sobre um pouco antes de dormir, ontem. A gente grava esse podcast no meio da semana, caso você esteja ouvindo ele na sexta. Né? E aí de manhã eu vi aquela enxurrada de homenagens e de obrigado por tudo. Mas nossa, cara, que pesado, hein, Ron? O cara, ele foi uma referência, né? Aí a gente pode colocar ele do lado de nomes como Katsuhiro Otomo, como os caras grandes, assim, certamente, os grandes mangakas, próprio Akira Toriyama, né? E a influência ele vai além, né, do próprio universo do mangá. Porque, assim, eu sou um leitor de mangá e um consumidor de anime recente. Isso tem acontecido bastante na minha vida de uns meses pra cá, pra ser muito honesto. Eu, quando era moleque, eu fui pego por Cavaleiros do Zodíaco. Quando eu era adolescente, fui pego por Dragon Ball. Mas eu não fui adiante com isso. Eu não consegui entender por que eu abri mão do meu envolvimento com mangá e anime de quando eu era criança, que eu era fascinado. Tanto também Tokusatsu, de Jaspion e Cybercops e Changeman e tal. E agora tem sido uma retomada muito interessante, assim, e muito curiosa. Muito atrelada ao meu trabalho lá na Loading, né? Ao fato de eu gravar um programa de anime lá, que é justamente isso, né? Eu sou um cara disposto a entender e aprender. E o Clayton, que é quem faz o programa comigo, deixa um abraço pra ele aqui, um grande amigo. Ele é o cara que manja e que me recomenda as coisas e tal. Mas o Berserk veio antes disso. O Berserk, cara, foi uma coisa muito louca, porque eu simplesmente acordei um dia e falei, vou ler. E foi meio isso, assim, eu tenho muito isso, sabe? Do tipo, tem coisas que ficam na sua mente. O Berserk, eu joguei muito jogo de Dreamcast lá na época, e que me marcou pela violência, era um hack and slash, assim, mas era muito extremo, o lance das freiras deformadas, eu me lembro dessa história específica. E é aquela coisa que fica na cabeça, e você conhece uma pessoa aqui, uma pessoa ali, que sempre comenta sobre Berserk, tem muito do tipo, você gosta de Dark Souls? O Hidetaka Miyazaki é muito influenciado pelo Kentaro Miura. Antes de gravar, a gente estava falando, né, sobre Dark Souls também, a violência extrema, né, a crueza. O Dark Fantasy é bem a descrição do negócio. Muito. E assim, eu vou dizer assim, vou confessar aqui que quanto mais eu leio Berserk, eu ainda não cheguei até o final dos 40 volumes, eu tô ali por volta dos 33. Outra curiosidade, eu ontem, de uma forma muito mórbida, macabra, eu comprei toda a minha coleção, tudo que faltava de Berserk pra eu chegar no volume 40, que foi o último publicado aqui no Brasil, né? Como presente de aniversário pra mim mesmo. Então, assim, foi uma curiosidade mórbida quando eu vi que momentos depois... Antes de saber da morte do Kentaro Miura? Na verdade eu tava com todos eles no carrinho fazia um tempo, e eu tinha dito pra mim mesmo que seria meu presente de aniversário, porque esses mangás, eles são muito caros, assim, tem alguns volumes que ficam meio fora de catálogo, que o preço triplica. Mas eu falei, não, eu quero ter todos aqui, eu tenho a coleção, que inclusive eu comprei lá do Léo Kitsune, deixa um abraço pra ele também. A Bruna Penilhas me emprestou vários volumes, então você vai criando uma relação de Berserk junto com outras pessoas que também são apaixonadas, né? O próprio Clayton também e sempre falou comigo sobre. Então foi uma curiosidade mórbida, né? Então, assim, tem essa, e tem o fato de eu ter começado a ler e ter... Quanto mais eu leio Berserk,
menos eu admiro e respeito e gosto de Dark Souls, de Hidetaka Miyazaki, porque, cara, assim, eu vou te dizer, às vezes ali é quase um plágio o negócio, Rômulo, vamos combinar, vai. Mas no mundo nada se cria, né? Tudo se copia, mas, cara, né? Rômulo... É assim que dizem. Eu sei, as referências são claríssimas. Eu não sei até que ponto você foi no Berserk, mas tem coisa ali que, rapaz, vamos combinar, né? Mas beleza, continuo curtindo muito Dark Souls, inclusive tô lá com o Demon Souls encostado, esperando alguém jogar comigo, né? Espera, Márcio, espera que você melhorar que eu vou comprar um Play 5, cara. Não quero mais sozinho, Preciso do meu bando do Falcão ali comigo, Romulo. Lembra da gente jogando Predador? Que delícia. Ah, nossa, foi demais. Foi muito divertido. Então fica aqui a nossa homenagem, nossa singela e humilde homenagem a esse mestre do traço. O cara é intenso, eu descreveria ele dessa forma, imprevisível, intenso. Eu cheguei nele pela violência e fiquei pela imprevisibilidade e pela intensidade. Porque por mais que a história, claro, né, uma história incompleta, vamos dizer, do final dos anos 80 que até hoje está em aberto, ele faleceu aos 54 anos, muito novo. Jovem. Ele faleceu no dia 6 de maio, problemas de coração, e foi revelado agora. Extremamente jovem, tinha muita coisa para fazer e vai deixar uma das obras mais influentes da história da arte sequencial, assim. Eu acho que não é exagero nenhum dizer isso. Dizem que as pessoas elas só morrem quando os outros param de falar sobre elas, né? Então o Kentaro Miura ele nunca vai deixar de ser citado, então ele nunca vai morrer. O legado dele é eterno. Vida longa, então, né? A Kentaro Miura e sua obra, né? Com certeza. Bom, aí temos outras coisas para comentar, como por exemplo o fato dessa semana a gente ter tido não só um baita trailer de Resident Evil no escuro absoluto, mas também a data de lançamento e mais detalhes da trama, né? Inclusive uma página extremamente completa lá no site do Resident Evil oficial. Vou colocar o link na descrição, caso você queira entrar lá e ver mais detalhes, inclusive com biografia dos personagens, né? Pra não ter nenhum tipo de especulação mais. Pra ficar claro que, tipo, esse aqui é esse cara aqui, e tem um monte de gente nova como é característica desses filmes de CGI. Então a gente tem os nossos protagonistas, Leon e Claire. O Leon, ele, né, tá em todos os filmes de CGI de Resident Evil, eu acho isso ótimo, porque ele é meu favorito, meu queridinho. Mantém uma fidelidade, uma sequência, né? Sabe que toda vez que você vai ver uma animação ali, vai ter um ponto em comum, e eu acho isso bom, Maxson. Você falou que ele é seu querido, né? Ele é. E eu tava falando, enchendo o saco, falando que o precursor do emo, né, meu? Com o cabelinho, nada a ver, né, velho? Eu sou um idiota. Nem tinha. Na verdade, eu gostava muito de franja, viu, Rômulo? Eu usava muito franja. Ah lá, tá vendo? Eu gostava, então, inclusive por conta do Leon pós Resident Evil 4, mas esse movimento musical que não me diz respeito, meio que acabou com a minha vontade de usar eu não franja. Aguento, bicho. Como é que ele não atrapalha aquela franjinha no olho pra atirar no zumbi ali, meu? É fogo, né? Deve até ajudar, né? Ele não precisa fechar o olho pra atirar, né? Então... Resident Evil não é prático, né? Se tem uma coisa que não é com relação à verossimilhança. Foge, passa longe. Quem assina a produção dessa série, mais uma vez, é Hiroyuki Kobayashi, que tem sido responsável na Capcom pelos produtos multimídia, não só de Resident Evil, mas também, por exemplo, de Dragon's Dogma. Foi ele que ficou envolvido ali com o anime de Dragon's Dogma, por exemplo. Ao contrário dos outros 3 longas de CGI, A Vingança, Condenação e Degeneração, esse aqui vai ser uma série. Então vão ser episódios, né? Episódicos. Então imagino que por ser original Netflix, eles vão liberar todos no dia de lançamento. Podemos aguardar coisa boa. Pelo trailer, né, que a gente viu lá, tá o Leon, aparece o Leon, a Claire. Ali, é na Casa Branca ali, não é, Max? Sim, aquele lá é o pai da Ashley, né, do Resident Evil 4. Ou seja, essa história se passa pós Resident Evil 4, então o Leon já é muito de confiança do presidente por ter salvo sua filha e tal. Então é uma nova ameaça terrorista de armas biológicas. Inclusive tem ali aquele Tyrant falante. Nossa, ele fala no final do trailer, né? Isso aí eu achei bizarro. Mas vamos ver onde dá. Assim, esses filmes, inclusive o último, Vingança, ele pendeu muito pra ação. Muito pra ação. Então,
Por isso que o Degeneração ainda é o meu preferido, então cada vez mais vai escalonando, porque a Capcom tem esse lance do megalomaníaco nesse aspecto, né? Da superprodução, então tem que colocar explosão, tem que justificar os custos. E eles acham que isso se faz com leakers perseguindo o linho de moto, uma briga tipo um QTE com arma de fogo no mano a mano. Bom, se assistiu o filme, você sabe. Mas é isso, quando sair no dia 8 de julho, certamente assistiremos, certamente comentaremos. Uma curiosidade, um dos estúdios envolvidos com a animação dessa Infinite Darkness é aquele estúdio Robot. E talvez você se lembre desse estúdio por uma das aberturas mais fantásticas da história dos videogames, que é a de Onimusha 3. Virgem Maria. Você lembra disso? Lembro, não tava ligando o estúdio à abertura, mas lembro. Ou seja, sim. A parceria com a Capcom continua forte. Os caras continuam entregando uma qualidade assim absurda, né? Absurda. E esse trailer aí veio pra provar que realmente 2021 é o ano de Resident Evil, né, meu? Porque há 25 anos aí da série e não para de chegar coisa. É jogo que sai, é animação nova aí. Vamos esperar ver o que vai vir até o final do ano aí, porque tem coisa ainda. Eu tava conversando ontem com o Relações Públicas da Capcom no Brasil. Ele falou que tem coisa ainda pra caramba pra vir aí nesse ano aí. O Fábio Santana, então, um abraço pro Fábio Santana aí. Abraço, Fabão. Do tipo, o que mais vai ser anunciado, né? Porque temos o filme, temos a série em live action e tem o Artverse também, né? Então tem pelo menos mais 4 produtos de Resident Evil já anunciados. Eu não sei se a série live action também da Netflix tá pra 2021. Não sei, pra ser muito honesto. O filme sim, o filme é pro fim do ano. Artverse também é pro terceiro trimestre, alguma coisa assim, né? Isso. E é isso. Falaremos muito sobre Resident Evil aqui ainda. E a saga da minha platina tá quase, hein? Terminei no modo Vilarejo das Sombras, hein? Passei o Heisenberg doideira lá, meu. Passei Parabéns. Na raça, velho. Nossa. Eu tô aqui na torcida pra você acabar e também tô na torcida pra você se livrar desse vício. Não, olha quem fala. Você tem mais platina que eu, Maxon. Mas eu tenho muita safadeza lá, Romulo, de jogo idiota. E eu tenho jogo repetido, sabe? Tem um jogo de plataforma que eu fiquei viciado na época. Esqueci o nome dele, mas é um de plataforma musical maravilhoso. Que se você terminasse no PS3, depois terminasse no Vita, depois terminasse no PS4, te dava o troféu. E eu fiz isso, eu fiz essa doideira aí. Esqueci o nome dele, mas é um jogo de plataforma musical maravilhoso. Meio antiguinho. Fora do ar, você me dá essa dica aí, então. Você quer, né? Se você pode vir com a safadeza, é cachorrada meu nome. O Brasil tá lascado, meu. Beleza. Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu queria falar de um jogo que eu joguei recentemente no PlayStation VR, chamado Layers of Fear VR. Ele foi lançado para realidade virtual já tem um tempo, né, para Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive e tal. Eu gosto muito, muito, muito de Layers of Fear. Né? Foi meu primeiro contato com a Blobber Team, o estúdio da Polônia, que para mim eles são dos grandes mentores do terror recente. A Polônia em terror e videogame, os caras são... o berço, com certeza. Ápice, né? Tudo de lá, de tudo quanto é gênero, incrível, né? Os produtos de videogame que saem da Polônia. E esse jogo ele foi lançado originalmente em dezembro de 2019, o Layers of Fear VR. E eu sou um grande defensor desse esquema de fazer terror desses caras, né? Então, desde que eu joguei o Layers of Fear, eu jogo tudo deles. E tudo assim, o quanto antes, eu não me aguento. Então eu fiz conteúdo de absolutamente tudo que esses caras lançaram desde o Layers of Fear. Sendo que o Layers of Fear é um jogo a versão final dele, né, saiu em 2016, ou seja, foi um dos primeiros vídeos do Mais Que Horror. E eu joguei ele a acesso antecipado e foi uma relação difícil também. Eu prometi pra mim mesmo que não jogaria mais acesso antecipado de terror, e eu fiz isso anos depois de novo com o Visage. Bom, de qualquer forma, eu vou dizer que, cara, foi uma grande decepção jogar esse jogo em realidade virtual. Eu achei um produto de baixíssima qualidade. Não fez jus ao que eles entregaram no Layers of Fear de anos atrás, que é um jogo muito intenso, muito apelativo visualmente, muito bonito. É uma mansão vitoriana recriada com requintes de detalhes, que a gente vai se aprofundando na mente de um pintor maluco, que
vai cada vez ficando mais e mais sádico e psicopata. A relação difícil dele com a sua esposa, também doente, música, uma musicista experiente e tal. Eu achei péssimo, Romulo. Péssimo, cara. Olha, agora eu fui surpreendido, viu? Porque se tem algum jogo que poderia ter utilizado a realidade virtual aí de uma maneira excelente, né? Seria esse aí, porque é você dentro de uma mansão em primeira visão, olhando, né? Podendo olhar os quadros e ter aquela sensação de estar dentro do personagem mesmo, né? Você ser o personagem. E aí você me disse que não fez jus, pô, aí eu fiquei... O primeiro choque é que você vai ver que o jogo é horrível. Né? E eu já joguei muitos jogos em realidade virtual de terror, assim, você joga o Exorcist, Legion VR, o Paranormal Activity, o Lost Souls. O Resident 7 é outra categoria, né? Ele coloca. Ou o próprio Five Nights at Freddy's VR, que eles traduziram todos os jogos da franquia para realidade virtual e ficou maravilhoso. Aí você joga esse, o primeiro impacto nossa, mas que coisa feia, né? Que coisa sem graça e sem detalhes, sem esmero, sem clima. Porque parece que é tudo lavado. Não tem o clima de terror. Mas o jogo é tão bom. O Layers of Fear, né? Tem jogos, Max, que eu não sou muito do cara de chegar e ser... ficar esperando muito de gráfico. O meu lance é a história. Mas tem jogo que você espera, né, que ele seja visualmente bonito, que é o caso. Não, mas espera aí. Eu também não sou, cara. Mas o meu lance ele vem de outro produto, né? Sim. O Layers of Fear, por mais que faça anos que eu tenha terminado, ele tá na minha mente. Né? Então quando você vê tem esse impacto. Tem esse impacto inicial. E depois você vê que ele não é muito bem feito assim, em termos de gameplay também. Porque você fica preso constantemente no cenário. Nas mínimas coisas, tem uma cadeira caída no chão, ou então numa esquina de corredor, ou numa quina de mesa, você fica preso. Não é legal de controlar aquele personagem ali. Mas o jogo é tão bom, o Layers of Fear é um jogo tão bom, que ainda assim você toma susto, você fica compenetrado nas sequências muito intensas e macabras, né? Porque basicamente cada trecho do jogo é você indo atrás de um material para ele continuar criando sua obra-prima. Esse material um pedaço de carne, uma pele arrancada, sangue, e etc, etc, né? Temos aí uma pequena inspiração do Ed Gein, talvez, né? Sei lá. Faz sentido. O Ed Gein, né? Quando a gente para e pensa... Mas, não o Ed Gein, mas tudo que veio desse ser humano bizarro e nefasto influenciou criadores de terror sem fim, assim, né? Eu digo, de Massacre da Serra Elétrica, Psicose, tá... Eu fico pensando o DNA tá em tudo, né? Porque é uma coisa que, se você parar pra pensar, sempre existiu. Sempre existiu psicopata, sempre... E aí, de repente, com o advento aí dos noticiários, quando começou a ser divulgado os crimes que essas pessoas cometiam, né? Aí imagino a cabeça dos caras, dos criadores de ficção, fala assim, caramba, será que eu posso escrever sobre isso? E aí os caras pegam esses exemplos da vida real e transformam em obras de terror, como você mesmo disse, o Massacre da Serra Elétrica, o próprio Psicose, né? Que o cara empalhar a própria mãe, né, meu? Pô. Exatamente. Bom, então é isso, cara. Eu fiquei decepcionado, na real. Eu nem sei se eu vou terminar o jogo, porque também tem a problemática da parte fisiológica, né? De você pôr a tripa pra fora, literalmente. Então, eu joguei uma sessão de uns 40 minutos, parei, na verdade, desfaleci na minha cama ali pra me recuperar. Depois joguei mais um pouco, tomei um draminzinho ali, que ajuda também. Porque tem níveis de VR, tem jogos que lidam muito melhor com esse problema do enjoo, da tontura, do que outros. Esse caso aqui não foi um dos piores, mas tudo ali colaborou pra não rolar essa vontade, sabe? Então, você sabe se tem algum conteúdo extra o VR, além da primeira versão? Não. O próprio Layers of Fear tem um DLC que expande a história, que é bem interessante. Não é a primeira vez que Layers of Fear chegou ao VR, existe um outro capítulo chamado Solitude. Eu nunca experimentei isso, mas é para mostrar como a Bloober Team está disposta a tentar em todas as frentes, né? Porque de Layers of Fear em diante, eles só fizeram jogos de terror. Layers of Fear, depois teve um Observer, depois teve um Blair Witch, depois um Layers of Fear 2,
E agora o projeto mais ambicioso deles, que saiu no começo do ano, que é o The Medium. Eu acho todos os jogos bons, cada um à sua maneira, uns mais, outros menos, mas tem sido incrível acompanhar a carreira desses caras. E eu, inclusive, tive a honra, a oportunidade numa BGS de encontrar um dos game designers da Bloober Team lá. Tirei uma foto com o cara, falei com ele, conheci o cara, falei, rapaz, ele tava fazendo Observer na época, né? Como que você consegue fazer jogo tão rapidamente assim? E é um processo muito intenso, eles vivem muito isso lá, né? A vida do cara passa a ser esses mundos que ele cria. Sim. Então teve esse momento do papo também, né? De como que sai tanta coisa maravilhosa de videogame na Polônia. E aí teve um papo disso, né? Teve um desafogo nesse aspecto, então eu fiquei maravilhado e tem sido incrível acompanhar a carreira da Bloober Team. Tá aí, então fiquem de olho aí em todas as novas obras aí da Bloober Team aí. Assim, eles não têm nada anunciado, tirando uma entrevista com o CEO da empresa, onde ele disse que tem outros projetos engatilhados e coisas chegando, e o fato deles terem criado uma parceria bem próxima com a Akira Yamaoka, tanto que ele compôs várias músicas do The Medium. Meu Deus, então já vale a pena jogar o The Medium só por isso, sabe? Eu não sabia, eu não joguei The Medium, mas assim, pra mim, como a gente já tinha conversado várias vezes, o Akira Yamaoka, como compositor de Silent Hill, ele é um dos maiores compositores de videogame pra mim da vida, assim. Ele tá no nível, pra mim, no nível de Nobuo Uematsu, sim, sabe? Meu, de Motoi Sakuraba, exatamente. Koji Kondo, eu diria isso também, cara. Ele, não só isso, né, ele virou produtor de videogame, ele criou uma parceria forte com o Goichi Suda depois que ele saiu da Konami, e expandindo os estilos, né, porque ele é um cara muito da música, ele tem a banda dele que ele toca, grande fã de Portishead, grande fã de Sonic Youth, inclusive tem várias referências nos jogos, né, e aí depois que ele saiu da Konami ele foi fazer tudo quanto é tipo de som, de jazz, a música eletrônica, você pega a trilha dele no Shadows of the Damned, em um Cinemora, em um Lollipop Chainsaw, o cara expandiu os horizontes quando ele foi trabalhar na Grasshopper, assim. Foi ótimo pra ele. E a gente sabe que ele tá envolvido com um jogo de terror, que todo mundo quer que ele faça, assim. Ele tem trabalhado nisso. Né? Saiu aquela matéria que tiraram do ar, etc e tal. Sim. Mas da minha parte é isso, Romulo. O que você tem pra nós aí? Eu tava assistindo um vídeo esses dias no YouTube, eu assisto muito vídeos no YouTube, né? De um canal que chama Mais Que Horror. Ah lá. Ai, meu Deus do céu. E esse canal aí, tem um cara lá que ele entende um pouco de terror lá, chama Maxon Lima. E o último episódio... Olha a bajulação. Não precisa ficar... Não precisa, barra nepotismo. Não vamos rasgar cedo aqui, mano. O que tem que ser dito, tem que ser dito. E aí, o último vídeo foi sobre o New French Extremity, o novo cinema francês extremo. Né? Que aí tem o Gaspar Noé, tem, enfim. Pascal Laugier, Marina Devan, Claire Denis, Xavier Jean. Aí você tem que treinar o francês pra falar um Xavier Jean. Então, semana que vem vai ter um bonjour, bonsoir e propício. É propício. Então, assim, cara, eu nem sabia, bicho, que existia esse termo aí, né, que nós estávamos até conversando aí, falando que os termos, as obras, elas existem, e aí vai o crítico lá e dá um nome pro movimento, pro termo, né? A gente pode ter, tem vários movimentos aí, né? Mas esse específico do o cinema novo francês de extremo, né? É uma coisa que quebrou paradigmas, ao meu modo de ver, na maneira de fazer filme, né? Porque ele é muito visual, ele é muito cruel em diversas formas, assim, e violento, né? Extremamente violento. Muito gráfico, né? O grafismo dele excede. Tipo, o terror em si, ele naturalmente, essencialmente transgressor, né? Ele vem ali como um protesto ao que tem acontecido culturalmente, politicamente na época, e ele marca o seu tempo nesse aspecto. Claro que essa é só uma das frentes que o terror pode abordar. Por isso que a gente já falou aqui outras vezes que nenhum outro gênero abraça o datado tanto quanto o terror. Eu acho isso absolutamente maravilhoso, porque ele é produto do seu tempo, ele é uma insatisfação ali, uma amargura de seus criadores posta para fora, transformada em arte. Essencialmente é um vômito
às vezes literal, muitas vezes literal, né? E no caso do New French Extremity, é justamente essa revolta dos seus idealizadores, cineastas, muitas vezes jovens e tal, contra o governo, contra a cultura, contra o que tem acontecido no mundo, contra os corpos, contra as mentes, e isso está traduzido na tela de uma forma difícil de ver. Muitas vezes até intragável, né? O meu contato com esse movimento cinematográfico veio de uma forma que eu nem sabia o que eu estava vendo. Foi o caso, como por exemplo, do Old Boy e o Irreversível, são dois momentos que me mudaram, assim, né? E sorte a minha de ter visto esses filmes no cinema. É que o Old Boy foi... O Old Boy é coreano, né? O Old Boy ele pode ser, não pode ser colocado nesse balaio, né? Não. Ele vem de um outro movimento de exportação de cultura que acontece na Coreia desde o final dos anos 90, com um incentivo muito grande do governo, em estudo, em faculdade, para criar tudo isso que a gente vê já há décadas. Não só de produtos eletroeletrônicos, não só de música, mas também de cinema. Então eles têm um plano lá, muito bem pensado, orquestrado, de exportar essa cultura. O Old Boy e o Seoul Park, eles fazem parte disso. É um dos pilares disso, né? E aí se criou esse lance da vingança sul-coreana no cinema, dos assassinos em série, do cinema de ação sul-coreano, dos dramas, das novelizações, etc e tal. Então, vem lá do Spring Corridors, lá do final dos anos 90, com aquela avalanche do cinema oriental, de terror, que dominou não só Hollywood, mas todo o cinema de terror ocidental, né? Então, mas espera aí, Maxon, vamos parar essa conversa de cinema coreano, que semana que vem a gente se aprofunda mais. Ah, maravilha. A gente fala mais. Vamos voltar um pouco para o cinema do francês, né? O extremo. Que você brilhantemente deixou 3 exemplos que são indispensáveis para quem quer saber ou quem não conhece, né? Que são 3 filmes que para mim eles têm a essência do cinema extremo, do novo cinema extremo francês, né? Que é o Martyrs, uhum. o Irreversível e L'Intérieur, que é a intrusa, né? A invasora, a invasora, né? E cara, o primeiro que eu vi desses daí foi o Irreversível. Você lembra bem assim como foi, Romulo? Lembro. Você assistiu esse filme? Eu lembro. Você lembra de que ano que ele é? 2002, né? 2002. Ele foi depois ou antes de Seven? Depois. Depois. Sim. Porque eu lembro muito porque Seven é o David Fincher ali dominando os anos 90, né? Fazendo o cinema mais influente Sim. da década em muitas frentes. Você pensa em Seven, pensa em Clube da Luta, pensa... Qual que é aquele outro filme dele com o Michael Douglas, que é absurdo assim também, que também é anos 90 e tipo... Vidas em Jogo. Vidas em Jogo, que o cara dá um presente pro irmão dele, né? Que esse uma filme para, cara. Que é Champagne, a Deborah Kara Unger, para. Que esse filme... Então, pra mim o David Fincher dominou. Sim. Assim, dos anos 90. Nessa seara aí do cinema meio que noir, de detetive com terror, né? Não tem igual, né? Agora eu falei do Seven porque o Irreversível, ele é um filme que ele é contado de trás pra frente, né? Sim, inclusive com os créditos subindo ao reverso, né? E aquela primeira cena do Irreversível, que cara, o negócio já é um choque tão... Você lembra que tem aqueles 2 vovozinhos ali conversando? Sim, em cima do bordel Recto? Bordel não, né? É uma casa noturna sadomasoquista, uma boate sadomasoquista. Então, um daqueles atores é o cara que fez o outro filme do Gaspar Noé, que é menos famoso, mas é igualmente chocante, porque tudo que esse cara faz é um negócio assim de outro planeta, chamado Sozinho Contra Todos. E aquele diálogo, cara, eu não consigo nem proferir aqui em voz alta, porque eu já me sinto sujo, já tenho que tomar um banho na sequência. Nem que escovar o dente depois de falar. Mas não, mas eu tava lembrando do Seven, porque os créditos do Seven, eles, o pós-crédito, quando termina o filme, ele também, em vez de ser de baixo pra cima, ele vem de cima pra baixo. Não, de cima pra baixo ele vai de baixo pra cima. Ou ao contrário. É verdade. Entendeu? Então talvez tenha sido uma referência aí que
foi utilizado. O Gaspar Noé é um grande fã de cinema, cara. E certamente tinha Seven na mente dele ali, com todo mundo que fazia esse tipo de filme no final dos anos 1990, começo dos anos 2000. Seven foi muito impactante, foi muito marcante. Muito. O Brad Pitt tava no auge da beleza, da fama, e o Morgan Freeman, idem. O Morgan Freeman é a voz de Deus, né, brother? Em vários filmes assim, aí. Esse elenco é absurdo, né? E a própria proposta do lance dos pecados capitais e como isso é mostrado. E a fotografia suja do filme, sempre sombria. Muito. É uma cidade chuvosa, né? E se você reparar bem também, não aparece o nome deles no início do filme, como tipo. Começa o filme, aparece Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey. Eles não colocam o nome do Kevin Spacey justamente para você ter esse impacto. Só aparece o nome nos créditos finais do Kevin Spacey. Sabe, isso aí me lembrou quando você assiste o Frankenstein, o classicaço lá do James Whale. Então. E aí tem lá, porque antes, e é o certo, eu acho que isso deveria ser mantido até hoje, os créditos apareciam antes do filme começar. E não é só Tom Cruise, não é só, sabe, era tudo. Tudo. Todo mundo, você tem que saber quem fez o filme que você vai assistir. Você não tem que ficar lá pra ver cenas pós-créditos. Você, sabe? Sim. Aí o Frankenstein tá lá, monstro, e uma interrogação. Sabe, pontinho, interrogação. Eu achei isso tão genial que isso talvez tenha ficado subliminarmente na cabeça. É o Boris Karloff, né? E isso é revelado. Claro que tem o marketing do filme, blá blá blá, mas o filme como produto ele é pensado nisso, né? E é tão legal de se ver esse detalhe, eu acho que é tão rico. Podia ter no Seven, né? Tipo, assassino, ponto de interrogação. Podia ter ter tido algo bebido dessa fonte aí, né? Pois é. Enfim, tem algumas cenas, né, em Irreversível que... Bom, pra mim são duas cenas específicas que é a cena do extintor, a famosa cena do extintor, né? Nossa, inclusive no cara errado, né? Sim. Porque o estuprador tá lá batendo uma pra cena, né? E a cena do estupro da Mônica Bellucci, que é algo extremamente visceral, é algo que é intragável. Eu não consegui, quando eu assisti, assim, eu não consegui não desviar o olho. É algo que qualquer obra de terror, a gente viu muita coisa, né? Você mais que eu até, mas, por exemplo, eu vi coisas como a Serbian Film, ou sabe... Taxidermia. Entendeu? O Bar Luva Dourada. A gente vê uns negócios assim, e a gente consegue segurar, mas essa cena específica do túnel ali... E é uma escolha, né? Porque ela pede, ela chama o táxi não para. Sim. E ela resolve passar por ali, né? Meu. E tipo, pra quem mora em São Paulo, aqui tem um bairro da Zona Oeste, chama Lapa. Também tem no Rio de Janeiro, mas aqui de São Paulo. E tem um tunelzinho que vai por baixo da estação, passa por baixo do trilho do trem, vai pra lá pra de baixo pra perto do Mercadão, que é exatamente igual esse túnel, cara. Eu digo assim, aquele túnelzinho que liga um lado ao outro da Consolação, também bem frente ao Belas Artes, e também tem um desses lá em São Caetano, bem ali na estação rodoviária de São Caetano, que me lembra, sempre que eu passo lá, eu me lembro também dessa cena, assim, e aí você fica naquela perturbação constante, imediata. Sim. O que a arte faz com a gente aí, né? Algo que mexe com a gente ao ponto da gente tá num dia comum, a gente nem se lembra que vai passar por tal lugar, a gente passa e de repente a gente lembra de uma cena tão visceral assim, né? E a Mônica Bellucci já estava muito famosa nessa época, né? E topar fazer um filme desse. Ela, se não me engano, ela era casada com o Vincent Cassel nessa época, eles foram casados muitos anos. Né? Vincent Cassel é um grande ator, a Mônica Bellucci, uma das maiores atrizes do seu tempo. Eu nunca vou esquecer quando eu vi a Mônica Bellucci como Mônica Bellucci, num sonho do agente Gordon na terceira temporada de Twin Peaks. Isso aí foi o último momento que me marcou demais. Só eu lembro dela no Malena, lembro dela no Matrix. Nossa! Malena é absurdo. E assim, o Vincent Cassel também é o francês mais brasileiro que existe no mundo, né? E esse cara ele é um gênio, né? Ele fala não sei quantos idiomas, inclusive português, assim, fluentemente.
Sim. E é um dos grandes atores do seu tempo, um dos maiores atores, cara. O que esse cara entrega é... Vincent Cassel é... Rapaz, Ó, eu coloco assim, ele ali, ó, Vincent Cassel do lado de caras como William Dafoe. e o Gary Oldman. E o Esses Gary aí são Oldman. os meus 3 favoritos. Você tá Eu tô a pau. brincando? Você tá brincando? Não. O Gary Oldman é meu ator favorito da vida. Nossa. Se eu fosse colocar 3, seria o William Dafoe e o Vincent Cassel. São os meus 3 favoritos. Eu amo o Jean Reno também. Também, mas... Sim, aí sim, você- eu sei, é outro nível, né? Eu sei, né? Mas é um movimento muito, assim, eu só vejo vantagem em categorizar e colocar esse rótulo porque facilita pra gente ir atrás, pesquisar e encontrar, porque é aquele lance da música. Eu por muito tempo fui meio que, thrash metal, death metal, que saco metal, sabe? Tipo, mas tem seu propósito, né? Tem seu propósito. Sim. Da mesma forma que tem lá na locadora a prateleira de terror e de comédia. Seria um propósito mercadológico, mas que acaba nos ajudando a separar as coisas por um gosto específico nosso, né? Tem esse viés mercadológico que é inevitável, mas também tem o lance do estudo comportamental, cultural da época, né? Se a gente vai atrás de expressionismo alemão, a gente chega em uma riqueza de conteúdo, de infinidade aí, de influências, e que também não deixa de ser um retrato daquele momento. Então é importante nesse sentido, né? O expressionismo alemão foi engraçado. Tem uma história que a primeira vez que eu chamei, que eu saí com a minha hoje esposa, né, a minha mulher, a Jaque, eu chamei ela pra assistir um filme expressionismo alemão, cara. Olha quem faz então isso, cara? Deixa eu aproveitar. A Morte Cansada, meu. Esse filme é maravilhoso. Deixa eu aproveitar o momento. A primeira vez que eu assisti um filme com a minha namorada, a Vanessa, eu convidei ela pra assistir o Clímax, do Gaspar Noé. Noé. Nossa. Parabéns, Márcia. Você... Eu falei, olha, rapaz... Não foi um encontro, né? Foi um teste, né? Eu me senti mal, assim. Do tipo, eu quero ver um filme diferente, um filme, tem esse aqui, vamos ver um Gaspar Noé aí. Puta, que pessoa, né? Ainda bem, tipo, também você não chamou ela pra ver um Dente Canino do Yorgos Lanthimos lá? Não, hoje ela ama assistir, inclusive o Alpes. Nossa. O Lagosta, o Sacrifício do Servo Sagrado. Aí você sabe bem, né? Mas é isso, Roma. Então eu acho que esses foram os comentários. A gente tem uma porrada de comentário pra ler. A gente só falou do Reversível. Rapidinho, uma pincelada no Martyrs e na Intrusa. Diz aí. Pode ser? Então, são 2 também que são muito visuais, extremamente visuais. Mas dos 3, pra mim, Martyrs é o melhor. Eu não tenho o que falar. Por conta das reviravoltas. Não é nem dos 3, é tipo do movimento, desse movimento cinematográfico. Sim. Né? Sim. A reviravolta, as reviravoltas que existem dentro desta obra maravilhosa, incrível, chamada Martyrs, que teve uma refilmagem mequetrefe. Nem cheguei perto. Tipo no remake do Old Boy. Não. Pode ser o Spike Lee assinando ali, mas tô fora. Exato. Passem longe de qualquer refilmagem norte-americana explicadinha que os caras... aí você pega outros exemplos como Deixa Ele Entrar, que teve uma refilmagem norte-americana, Old Boy, Martyrs, e por aí vai. Ou aquele do Quarentena, né? Isso. Quarentena que é o do prédio? Que é com a grande atriz Jennifer Carpenter, né? Que, sim. Né, eu assisti por ela. E eu não acho o filme de todo mal, assim. Porém, né, nada se compara quando a gente pensa no espanhol, no REC, que também colocaria entre os meus filmes favoritos dos últimos 10, 20 anos. Então assim, Martyrs, Bruxa, REC. Se você é fã de terror, se você não conhece esse movimento francês, cinema novo extremo, aí é a trinca, é a trindade, a santa trindade, ou a santa ou a profana trindade. Profana trindade, bonito. O Martyrs, Irreversível e a Invasora. Né? Eu acho que foi um bom começo. Eu tenho feito isso lá no Mais Que Horror, né? Colocado os subgêneros e também movimentos cinematográficos, né? Ano que vem a gente tem 100 anos do Nosferatu, em 2022. Bom, Romulo, então vamos dar continuidade nos comentários, que tem uma porrada de comentário no último vídeo do EV Gente Morta número 8, que na verdade é o número 9. Ainda
muita coisa presa ao Village, né? Imagino que a gente vai ficar nisso por bastante tempo, que pra mim é excelente. Mas você quer fazer as honras aí? Escolher um lá ou eu faço aqui? Pô, não, posso Manda começar lá. aqui, ó. Deixa eu colocar. Vamos lá. Pelos mais recentes aqui. Eu vou de baixo pra cima. Não, é dos mais recentes. Tá. Aqui, ó. O Alan Yuri Gamer. Aqui, ó. Há 9 horas atrás. Ó. Ouvindo esses últimos episódios sobre Resident Evil, fiquei com a esperança de sair um especial sobre Silent Hill. KKKKK. Forte abraço. Olha, Alan, não é uma má ideia, não me tente. Vai rapaz. acontecer. E olha, muito curiosamente, no dia que a gente tá gravando esse podcast, vai ao ar um especial do Game Shark lá na Loading, de Silent Hill, que eu fui convidado. Fiquei muito lisonjeado. Então a gente falou bastante sobre Silent Hill, fez um catadão assim da franquia, né? E eu fui comentando pontualmente. Imagino que depois vá lá no YouTube da Loading esse conteúdo. Mas faremos. Lá no site, lá Max, no Joga ETV, uma no pergunta. YouTube do Joga ETV, tem um especial lá de aniversário de Silent Hill, que a gente fez em 2019, né? Especial de 20 anos. Convidado Takeshi Oyama, um grande camarada, um grande conhecedor de videogames, e um diretor lá na Loading também. Eu recomendo. Eu acho, é o meu vídeo, assim, se eu fosse recomendar, é o meu vídeo, o que eu mais, né, me prostrei ali em cima de Silent Hill e coloquei ali todos os detalhes que eu pude, todas as informações e também todas as características minhas, né, todas as minhas informações sobre. Vou colocar os links na descrição, viu, Alan, caso você queira dar uma olhada. E fica a pergunta, né? Qual é o melhor Silent Hill de todos os tempos e por que é o 2, né? Cara, eu, assim... Bom, deixa pra lá, deixa pra próxima. Você é muito perigoso, cara. Vai, próximo comentário. Tá vendo? Aqui, o Magnum Beborini. Fizeram mistério sobre Hereditário. Conta aí, pô. Hehehe, abraços pra você. O Magno é o diretor do Amor Olha Servidor, só. pô. Nosso amigo, né? Pô, que nós falamos que o Hereditário eu acho que é um filme muito pessoal de cada Magno, né? desculpa. Se um dia a gente se encontrar pelos caminhos da vida, podemos conversar sobre isso. Aqui eu acho que não é lugar. Exatamente. O Magno, não sei se ele não toma ele toma uma cervejinha, a gente toma uma coquinha gelada e a gente conversa sobre isso. Depois Imagina da a pandemia. gente lá no Fantaspoa, conhecendo o Magno, curtindo... Falando sobre Hereditário. Nossa, vai acontecer um dia, cara. Eu vivo em função de esperar esses momentos chegarem. Aqui, ó, o Henry, ou Henri, se for seguir a nossa pauta francesa aqui. Nossa, por favor, falem sobre Silent Hill PT e o impacto que ele trouxe no cenário dos games. E, se puderem, por gentileza, trazer algumas curiosidades, vai enriquecer ainda mais. Pode ser só o PT e uma breve introdução à franquia, mas seria perfeito vocês minuciosamente falando sobre o jogo descartado. Nossa. O jogo descartado dói o coração. O aborto, falar, né? Nossa, que depressão. Mas ó, Henry, vamos falar sim. Deixa só aparecer uma oportunidade e eu já vou deixar o gancho dessa oportunidade. Silent Hill 2 faz aniversário esse ano, faz 20 aninhos aí. Mais pro fim do ano. Então... Nós estamos velhos. Então aí, ó. Mais precisamente dia 24 de setembro. Silent Hill 2 foi lançado, de 2001, 20 anos. Faremos então, aí fica a promessa, o comprometimento de fazer um detalhado, a gente pode fazer um detalhado de Silent Hill 2 e na sequência fazer um da franquia, né? Perfeito. Eu tenho a moral de comprar um Play 2, que eu não tenho mais um Play 2, né? E um Silent Hill 2 só pra jogar de novo, pra fazer esse especial. Cara, não por isso, Romulo. Eu tenho tanto o PlayStation 2, quanto o Silent Hill 2, quanto o Xbox, quanto o Silent Hill 2 de Xbox, que é aquela versão Restless Dreams, né? Que tem finais extras, que tem o Born From Wish, que é o minigame da Maria. Que isso aí saiu no PlayStation 2 também, no formato de Greatest Hits, né? Eles não nomearam Restless Dreams. Aquela versão Greatest Hits. Eu acho que já vai ter passado a epidemia aí do corona. Cara, quando a gente vai se vacinar, meu, sem previsão, sei lá. Eu não sei, mas quando a gente se vacinar, a gente pega, se junta e joga isso aí, meu, regado a pizzas e seria diversão sem limites. Regozijo extremo. Diversão e sustos, né? Porque mesmo eu sabendo tudo
que vai acontecer e ainda me assusta. Ó, o Dr. Spaminondas mandou um Lalala Cthulhu Fatagan. Boa, já foi invocado. Pelo menos assim, um pedacinho ali, a chapeleta do tentáculo apareceu. Sim, aí o Manuel sim. Plankton, que é o chavinho no piripaque. Eu até curto o terror, a vibe mais clássica e fantástico. Só fiquei um pouco apegado ao Biohazard mesmo. Ó, chamou de Biohazard e o negócio pegou fogo, hein? Verdade que de um tempo pra cá o Lovecraft está em tudo, mas acredito que o diferencial sempre vai ser na sutileza como se adaptar. Lovecraft Country, por exemplo, faz um excelente trabalho. Olha aí, não assisti essa série. Aí. Você assistiu, Romulo? Também não. Deixa eu passar essa. Aí ela deixa pra gente assistir. Eu não sei em que serviço, se era um serviço que eu não tenho. Não Tem assino, sempre isso, né? Qual dos 15? Puta, é foda, né? Mas a gente é difícil, cara. A gente não recebe pra fazer isso aqui, não. Isso aqui é amor. Aí é difícil, né? Não dá pra, às vezes não dá. Você esquece, deixa passar um serviço de streaming ali. Mas é sempre quando, por exemplo, é uma oportunidade pra ir atrás do Lovecraft Country aí pra falar sobre, né? Porque, pô, é uma obra baseada, né? Nas obras do mestre, né? Pô. Manda lá. Aqui, o Mega Iê. O Mega Iê. Ó, o Mega Iê, ele se empolgou nessa mensagem. Vamos dividir ela, Romulo, porque o negócio virou textão. Tá. Então, só o comecinho aqui, ó. Voltei como solicitado. Primeiro devo dizer que meu Iê não é da pegadinha do malandro. Desculpe desapontá-los. Sobre o review, fiz um simples em podcast no final das contas. Deixei para no futuro fazer junto com mais gente que tenha jogado o jogo para fluir melhor, como vocês fazem aqui. Mas vou deixar alguns comentários sim. Aí ele colocou um comentário grande. Aí, não sei, melhor o pessoal entrar aqui no YouTube aqui e ver nos comentários do Mega porque ele mandou lá o spoiler talvez. do Village, obrigado por isso, e aí ele deu os pareceres muito pontuais, interessantes, especificamente sobre o Village. Então, valeu mesmo pelo comentário, por compartilhar a sua visão com a gente aqui. Caso você queira saber a opinião do Mega Iê sobre o Village, dá uma entradinha lá no youtube.com/masquehorror, no vídeo específico do Eu Vejo Gente Mas Mata tem 8. spoilers, Sim, hein? caso você já tenha acabado, tem... ou você não se importe com spoilers, tem né? spoiler, né? Você já tenha acabado o jogo, sim, com certeza. O Matheus, grande Matheus, sempre presente aqui. Matheus MC123 mandou: que bom ter conteúdo dessa qualidade pra ouvir por 1 hora. Pô, que bom ter um comentário maravilhoso desse pra abrilhantar, acalentar nossos dias frios, gelados e solitários. Aqui, ó, o Sick Shark Dope também tá sempre com o tubarão aqui, nosso amigo tubarão aqui, ó. Bom demais, como sempre. Eu que curto muito um ocultismo, já vou pular nessa tua dica, Romo. Dica do Grimório do Goetia, né? Foi. E concordo demais com o Maxon no lance da imersão. Seja pra ler, assistir ou jogar. Meu foco tem que ser total ali na parada. No nível que o cachorro do vizinho late, você esqueceu na cena no filme. Também amamos você. Que eu falei. Tá vendo? Ouvintes, né? Também amamos vocês. Obrigado. Que bonito. Gostei. Sick Shark Dope. Comentário da Jaque Matos. Opa, já tô no aguardo do novo game. E em seguida do review de vocês. Silent Hill PT foi uma tristeza não ter sido lançado mesmo. Beijo, meninos. Beijo, Jaque. Cara, a gente vai ficar pra sempre sofrendo em cima disso. Pode ser que seja anunciado um jogo novo, pode ser o diabo. Você reparou que sempre que o Resident Evil, a série Resident Evil e a série Silent Hill é um caso de amor, né? E ódio, porque sempre que se fala de Resident Evil, a gente acaba falando alguma coisa de Silent Hill. Sempre que a gente fala alguma coisa de Silent Hill, a gente acaba falando alguma coisa de Resident Evil, né? São séries... Não, elas surgiram juntos, né? Na verdade, o sucesso de Silent Hill, o sucesso de Resident Evil levou a Konami a querer ter também o seu jogo de terror, né? O legal é que eles coexistiram, né? O Silent Hill de forma nenhuma é um clone de Resident Evil, como aconteceu muito no final dos anos 90. Ele criou algo próprio dele, né? Então isso que foi o rico da coisa na época. E tinha uma rixa quem gostava mais de Resident Evil na época. Então foi difícil, não pode gostar de Silent Hill entrou na minha vida assim, aos trancos e barrancos, porque eu já era assim um assíduo fanático por Resident em 99. Sim. Foi difícil. Mas assim, foi um amor bandido que, né, rolou, ainda bem. Sorte a minha. Você tem alguma tatuagem de Resident? Tenho.
Eu tenho uma obra do Shinkiro, né, que é um desenhista que eu gosto muito. Quando ele foi pra Capcom, depois da falência da SNK, nos anos 2000, ele trabalhou em muita coisa lá, tipo Ghosts and Goblins, e o próprio Resident Evil, no Tatsunoko vs Capcom. E o Resident Evil que ele fez, ele criou uma arte pra capa do Biohazard Deadly Silence, que é o de DS. A capa japonesa é maravilhosa. Eu falei Biohazard porque a capa em inglês é o Tyrant, é terrível, péssimo. E aí é uma arte que essa tatuagem eu tenho aqui no meu braço. Eu falei porque eu sei, porque eu leio, porque você tem o Pyramid Head, sim, no mesmo braço tem o corvo com a mansão e os zumbis. E eu lembro uma curiosidade que pra mim foi muito marcante, que quando o Dicey Douglas veio pro Brasil, que é o dublador do Albert Wesker, né, um cara muito gente boa, muito maravilhoso, e eu tive o prazer de não só conhecê-lo, mas jantar com ele. Ele tirou uma foto da minha tatuagem, cara. Ele veio pedir pra tirar. Ele tira foto de todo mundo que tem tatuagem de Resident Evil, né? É um costume que ele faz quando ele vai nos eventos e tal. Então quando ele veio pra BGS e tive esse momento, ele autografou o meu Umbrella Chronicles, autografou o meu Nier, que ele também dubla no Nier, ele autografou o meu Mass Effect, que ele é o Legion no Mass Effect. Então um cara maravilhoso, então teve esse momento na minha vida que me marcou muito. Bom, maravilhoso. Quem que leu o último? Foi eu ou foi você? Deixa eu ler aqui o do Fábio Wake. Olá, Fábio. Como anda a expectativa para essa E3 2021? Estou na esperança de Alan Wake 2, The Evil Within 3 e quem sabe um reboot de Dead Space. Será? Abraço e que cast... E que cast toda... Acho que ele quis dizer toda, quer dizer foda, é isso? E que cast foda vocês estão fazendo? Pô, foda, lisonjeio, valeu. Cara, a expectativa é sempre a melhor possível pra E3, é sempre um momento mágico. Esse cara é otimista, mas esse cara tá sendo muito otimista, né, meu? Porra, Alan Wake 2, The Evil Within 3 e um reboot de Dead Space, bicho. Eu amo Dead Space. Vou aproveitar então o comentário do Fábio Wake para dizer que o reboot de Dead Space já está em produção, pela mesma galera responsável pelo jogo original, lá da Visceral Games, que foi fechada, banida pela maligna EA. E esse jogo ele se chama Callisto Protocol. E se você não sabe do que eu estou falando, meu amigo, dá uma olhadinha aí, dá uma pesquisada, que com certeza vai entrar aí no seu radar de jogos de terror mais esperados para os próximos tempos. Da vida. Agora, Alan Wake 2, vida, porque, a gente tem o DLC de Alan Wake no Control, que é maravilhoso, ou seja, a Remedy sabe que tem muita gente interessada, que muita gente é fã de Alan Wake, então eu não me admiraria, sendo que eles pegaram a IP para eles, né? Não é mais uma IP da Microsoft, tá sob domínio da Remedy, que é muito interessante de se pensar também. Agora, Evil Within 3, a gente tem aí o Ghostwire Tokyo, ali na alçada da Tango Gameworks, né? Então, primeiro sai o Ghostwire e depois a gente vê o que eles vão fazer. Para ser muito honesto, eu acho mais legal uma coisa nova, uma franquia nova. Um time encabeçado pelo Shinji Mikami, as possibilidades são infinitas, porque ele vai de Resident Evil a Vanquish, a alçada de expertise desse cara. Então ficar preso nesse formatinho over the shoulder Resident Evil 4 do Evil Within, pra mim é muito limitante. Mas assim, o Evil Within 2 já foi dirigido por um outro diretor, por uma equipe mais nova, então eu não sei como que tá a Tango hoje para ter projetos paralelos, né? Conseguir fazer um Evil Within novo ao mesmo tempo que eles fazem outro jogo, mas eu acredito que tudo vai vir em decorrência do sucesso ou fracasso do Ghostwire Tokyo, que eu espero que faça sucesso, porque eu tô muito esperando esse jogo, sem dúvida. O Obi-Wan Kenobi aqui, agradeço a resposta ao meu comentário. Gosto muito da sua abordagem sobre o terror em todas as mídias e eu, naturalmente, sou um grande fã do gênero. Eu não sei se vocês já fizeram algum cast sobre Bloodborne, meu game favorito. Gostaria muito de ouvir vocês destrincharem essa obra-prima dos games. Grande abraço e que a força esteja com vocês. Ah, que a força esteja com você também. Nossa, eu me senti abençoado agora, ungido. Eu respondi esse comentário do Obi-Wan aqui, ó. Assim, ó, não me tente, nobre Jedi. Porque ou seja, Bloodborne, né? Assim, meu... a gente tá com muitas pendências aqui, Romulo. Todo programa a gente se compromete a fazer um infinito de temas, né? E a gente vai fazer. Sim. Lembrando que a gente prometeu lá de fazer o das franquias, de Premonição. Logo mais tem o aniversário de Pânico também, a gente vai fazer. Agora tem aí de movimento de cinema extremo francês, expressionismo alemão, de falar de Silent Hill, aniversário de Silent Hill 2, agora de Bloodborne, rapaz, né? O bom é que tem infinita, pauta, né? As possibilidades são infinitas. Então obrigado aí pelo comentário, Bruno. É muito...
Muito bom, muito bom. Vai lá, Maxon. Mandar aqui o do Deadpool. Grande Deadpool, eu adoro você, aí, ó. cara. Aê! Pra esse povo que fala que Resident Evil não é Resident Evil, então é o quê? Vai jogar FIFA, diabo. Cast delicioso. Abraço seus demônios da garoa. Olha, uma referência à nossa paulistanidade, né? Sei lá, talvez, nem existe essa palavra. Os demônios da garoa, nós. Ó, gostei. Pois é. Esse papo nunca vai acabar, Deadpool. Cada vez que sair um Resident Evil novo, que não for um remake, que não for um remaster, vai vir à tona. E é isso, né? A gente lida conforme as coisas vão acontecendo, né? Aquele famoso não sofrer por antecipação. Mata aí com um comentário então do Rafael Torres, que o Rafael é justamente o cara que argumenta dessa forma, né, que tem essa visão e que tá sempre aqui comentando sobre Resident, né, como ele se decepcionou, ele tem se decepcionado com a franquia, que é um ponto de vista válido, né, dentro de uma discussão, qualquer ponto de vista a gente... Claro. Né? Então, o Rafael Torres, né, então, é isso. Como que para o Maxon é chato e cansativo o Resident Evil não é Resident Evil, ficou cansativo os novos lançamentos. Eu sou apenas um ponto de vista contrário, sigamos. E é isso aí, é isso que faz o diálogo ocorrer, né, meu? Porque se todo mundo achar a mesma coisa, não tem conversa. Então a gente respeita a tua opinião. Você é muitíssimo bem-vindo aqui para conversar com a gente sempre, Rafael. Sempre, e todo ponto de vista é válido, sempre. Desde que tenha respeito pela opinião e argumentação do amiguinho. Aqui, ó, ele foi pontuando aqui também, né? Ele colocou aos 47 minutos, gameplay comentado, voto nisso. Eu talvez entenderia melhor. Pô. Ai, Deus. Ah lá, E aí aos 52 minutos. Aqui, ó. Manda aí, Romulo. Pegando esse gancho, não daria certo, inclusive comercialmente, contar um começo da história desses novos personagens até a passagem do bastão dos clássicos heróis do Resident Evil? É uma pergunta, né? Não daria certo comercialmente contar o começo da história desses novos personagens até a passagem do bastão dos clássicos heróis de Resident Evil na ambientação de Raccoon City com efeitos visuais que vendem bem? Eu vou assistir o jogo conforme falou. Comprar está fora do plano agora. Cara, então assim, como você quer a ligação com a franquia, né, com a coluna vertebral dos jogos, ela existe. Ela é mais tímida, mas ela existe. Inclusive tem um ponto muito interessante com relação ao papel da BSAA no Village. E ao comportamento dela nesse ponto da história, em que pé que tá a BSAA nessa época de Resident Evil, né? Então é interessante. E tenta ver ele falou que vai assistir, né? Tenta ver um gameplay focado em história, tá? Só em história. Acho que já vai te ajudar. E aí volta aqui e a gente continua conversando, porque tem o lance do Chris, tem o lance da BSAA, tem o futuro ali com a Elipse e a cena pós-créditos. Então tudo isso diz respeito a Resident Evil enquanto franquia, né? Não Tem até teorias da conspiração nas cenas pós-créditos, né? Aí depois a gente vê isso aí. Então é isso, caras. Eu acho que comentamos tudo aqui. Muita coisa legal. Mais uma vez, muito obrigado pelos comentários, por acompanharem e dispensarem um pouquinho do seu tempo, nosso bem mais valioso, o tempo, para nos ouvirem e entrarem lá no YouTube e escrever pra gente, né? É um lisonjeio. Também queria agradecer a todos vocês que escutam, todos vocês que comentam, que falam e conversam entre si aí, comentam, um responde o comentário do outro. Pra gente que tá vivendo esse momento aí dessa pandemia, né? Isso aqui vai ficar datado, óbvio, tá gravado pra posteridade, mas a gente está vivendo um momento histórico onde as conexões estão se perdendo, onde as pessoas não se veem mais, não se abraçam mais por conta de uma doença aí, e isso é uma maneira de esses comentários, pelo menos para mim, são abraços, são apertos de mão, é uma maneira de deixar a gente próximo de vocês e vocês próximos da gente, que a gente nem se conhece pessoalmente, mas é interessante que a gente vai escutando e lendo os comentários aqui, os comentários de pessoas recorrentes, né, que estão sempre aqui, né? O Rafael Torres, o Six Shark Dope, o Deadpool, o Plankton, né? Fábio Wake. Então, pra gente vocês são já são como se fosse colega, amigos nossos. Olha, né? Que bonito, tô emocionado, tô emocionado. Não, eu tô emocionado mesmo, porque a gente tá vivendo um momento de
difícil, né? Sim. Bem difícil. E a gente tem nossos escapismos, não... e a gente compartilha isso da forma que é possível. Cientificamente. E vocês não têm noção de como isso isso faz bem, pelo menos pra mim, e eu acredito que pro Maxson também. Certamente. Muito. Faz toda a diferença. E é exatamente isso, né? A diferença entre quem faz questão e quem não faz. Esse é o ponto. Então é isso, Romulo. Acho que nos estendemos mais uma vez. Esses podcasts têm ficado cada vez maiores. E que tá tudo bem, né? Eu acho que é uma conversa muito, muito válida. Fico sempre muito feliz e satisfeito quando a gente chega nos finalmente aqui. E é isso. Nos ouvimos no próximo Eu Venho Gente Morta. Obrigado pela companhia e tchau! Merci, au revoir, mon amis.